Aqui é uma outra aba importante, a dos andamentos internos, tá? Vocês têm os autos internos e aqui os andamentos internos. Esses andamentos são todas as movimentações que aconteceram daquela pendência, na verdade, daquele processo aqui. Então, aprender a ler isso aqui também é importante. Por exemplo, aqui você sabe que é uma execução fiscal, tá? Isso aqui é a árvore, digamos, o caminho que aquela execução fiscal percorreu dentro da especializada. Ela foi distribuída para esse procurador aqui, no dia 30/11. No dia 11/12 de 2022, caiu uma intimação. Tá? Eu vou pegar o exemplo daquela intimação que caiu. Essa aqui. Existe um histórico daquela intimação. Essa intimação, que foi essa aqui, caiu para mim. Se você abrir isso aqui, ele vai te dar todo o andamento. Ele vai te dar o conteúdo, ele vai dizer para quem caiu, quando caiu, e quem movimentou essa pendência. No caso aqui foi a Camila. Então, ela solicitou uma retribuição provisória. E ela tem um motivo aqui, tá? Contestação anulatória. Isso daqui também é importante. Primeiro porque muitas vezes aquelas anotações que você fez lá podem se perder. Vocês podem recuperar por aqui, tá? Eu fiz e no final das contas apaguei. Vocês podem, na verdade, também entender muito do andamento processual com essas anotações que foram feitas por outras pessoas, olhando isso aqui. Tá? Isso aqui é uma mão na roda se você quiser, se a especializada tiver um hábito de fazer esses resumos, é também importante para que vocês acompanhem todo o andamento. Tá? Então aqui são todas as movimentações. Caiu para quem, mas foi para onde? Aqui, por exemplo, vocês conseguem acompanhar os históricos. Aqui, vamos lá, aqui na execução fiscal. Do mesmo jeito, caiu aqui para mim. Aí a pendência, a Camila que fez. Não, aqui não. Mas a gente consegue, por exemplo, identificar que dessa intimação aqui, de uma pendência que caiu de 14/2, foi elaborado um despacho. Então, entender isso aqui também é importante. Tá? Caso vocês precisem vasculhar o andamento, por onde passou aquela pendência. Muitas vezes a pendência ela cai algum tempo depois na caixa de vocês e vocês não sabem o que foi que aconteceu. Então, aqui é meio que para rastrear os eventos. Essa aqui é quando você quer olhar o processo por fora, não da maneira integrada, tá? Mas aqui, isso aqui é um ambiente do SAGE, do TEJAM. Só que não integrado como nessa aba, e sim por fora. Se vocês quiserem ver algumas outras funcionalidades, por exemplo, processos que eventualmente estejam relacionados, mas que quando chegaram aqui na PGE, não houve a construção dessa árvore. Muitas vezes isso acontece. Você tem, por exemplo, lá na PROEF, tem processos, embargos de execução, que é a defesa do devedor. Quando vai se autuar, é feita uma pesquisa. E nessa pesquisa não identificou nenhum processo relacionado. O sujeito autua um outro processo administrativo, tá? Que é, basicamente, que é isso aqui, tá? Que é esse número do processo administrativo. A cada novo processo judicial que chega aqui na PGE é autuado um processo administrativo. Só que você não precisa autuar um outro processo administrativo se esses processos tiverem relação entre si. Só que, às vezes, o próprio autuador, ele não percebe isso. Ele vai lá e autua um novo processo. E é ruim você trabalhar desse jeito, porque há coisas relacionadas que vocês não conseguem enxergar, a não ser que elas estejam organizadas numa árvore. Por isso, voltando a um ponto. A organização aqui é fundamental, porque você está fazendo uma coisa sem saber, andou na execução fiscal sem saber que tem uma defesa e que nessa defesa o cara conseguiu paralisar a execução. E você foi num caminho e... mas por quê? Porque estava no outro processo administrativo. E aí você se perde. Na PROEF ainda é mais dramático, porque a gente trabalha pensando em devedores. Então, os devedores têm múltiplas ações. E você tem atos que foram cumpridos numa execução que podem ser aproveitados. Mas, basicamente, é isso aqui dessa aba. E aí, nessa aba aqui, vocês podem
Se for uma coisa assim, o que a gente trabalha lá, pelo menos? Já elaborar uma manifestação, tá? Eventualmente aqui, digamos que eu precisasse elaborar uma manifestação que essa intimação não caísse para a parte que ajuizou a ação anulatória, mas que fosse uma intimação na execução fiscal para que o Estado indicasse bens à penhora. E aí eu encontrei um imóvel desse sujeito. O que eu faço aqui? Eu venho aqui elaborar a petição, elaborar a manifestação. E aqui vocês conseguem, a depender da, digamos aqui, você nessa lupa aqui, vocês conseguem alterar o tipo de manifestação. Como eu quero uma petição, já está marcado, eu não preciso. Nessa outra aba é a da categoria, vejam aqui, e o outro é o modelo. Qual é o modelo que eu vou utilizar? Usem ostensivamente. Por quê? Porque o modelo ajuda também a que vocês poupem o tempo de terem que escrever. Lá na ProF eu costumo colocar os modelos salvos começando por ProF. Então, digamos que eu vou pegar aqui um modelo e salvar com nomes intuitivos, depois eu vou ensinar vocês a criar os modelos. Digamos que é um mandado de penhora após cisbajude negativo. Tá? Selecionei e ele vai abrir essa tela aqui. Vocês vêm aqui em editar. E aí, aqui é o modelo, tá? Tudo aquilo que ele... vocês percebem aqui que tem um sombreado cinza, né? Essas áreas sombreadas de cinza não são editáveis. Se eu tentar editar agora, eu não consigo, porque ela está bloqueada. Mas se eu lançar um comando Ctrl Q, eu consigo tirar esse bloqueio e alterar. Por quê? Porque o modelo é um ponto de partida, mas não pode ser um ponto... Às vezes você vai ter que alterar cabeçalho. A gente procura, na verdade, esses comandos que estão marcados em cinza são comandos que quando você está criando um modelo, que é uma coisa que eu vou mostrar para vocês depois, vocês conseguem inserir nessas peças para automatizar. Porque ó, vocês viram aqui que já sai aqui, ó, qual que é o número do processo, quem é o requerente, quem é o requerido, para exatamente você não ter que estar copiando isso aqui. E aqui eu também costumo marcar o que muda em vermelho. Mas como é que você insere, por exemplo, um item aqui? Aí você veio aqui, não, eu acho que é basicamente isso aqui, ó, ele puxa a OAB, puxa o nome, e aí você faz as alterações necessárias de acordo com o caso. Aqui, deixa eu ver aqui, como é que eu faço para inserir? Eu vou fechar aqui, mas basicamente o que eu faria aqui era finalizar. Vocês, eu acho que mandam para revisão, é uma coisa desse tipo. Eu vou fechar aqui, eu vou cancelar. Para mostrar para vocês como é que cria um modelo. A melhor forma de criar um modelo é depois que você termina uma peça, tá? Digamos que, aí vamos simular aqui que eu tivesse criado, eu vou clicar aqui com o botão direito para abrir a sequência a parte desse processo, e eu vou pegar alguma petição que foi feita, tá? Digamos que essa petição aqui foi finalizada, e eu disse, não, eu acho que isso aqui vai ser uma coisa recorrente, eu quero criar um modelo, tá? Eu vou até ver aqui, caixas, pendências, modelos.
clica com o botão direito, criar modelo. E aí ele pergunta, como na verdade eu salvei, eu fiz o protocolo como petição diversa, ele já puxa um modelo de petição diversa. Eu vou nomear esse modelo, ProF, modelo base, só para pedir para salvar, e ele vai abrir aqui a pasta onde ficam os modelos, tá? E aí aqui tudo eu posso editar. Quais são os campos que eu posso alterar? Todos. O que eu quiser aqui eu posso tirar, Ctrl Q e eu tiro. Mas o mais importante é o que eu posso também acrescentar, e igualmente importante é o que eu posso acrescentar. Vocês vêm aqui no canto, nesse T aqui, exibir lista de campos. E vocês podem adaptar com esse conjunto de campos disponíveis. OAB, tipo de ação, valor da causa, o que for necessário, vocês dão 2 cliques e ele vai aparecer aqui. E aí ele vai puxar automaticamente, toda vez que esse modelo for executado, ele vai puxar o número administrativo vinculado a esse processo. Aí eu vou tirar aqui. Quando vocês fizerem tudo isso, vocês vêm no disquete aqui, salvam o modelo, tá? Eu vou salvar aqui só para simular. Vou fechar. Tá? Ficou já salvo com esse nome. Aqui é importante. Quando vocês disserem, não, esse modelo não mais me interessa, porque houve uma atualização da jurisprudência e eu vou trabalhar com outro modelo, ou esse modelo está muito ruim, você pode clicar aqui em fora de uso. Clicou em fora de uso, salvar, esse modelo automaticamente vai deixar de aparecer nas pesquisas. Isso é importante na hora porque você começa a salvar muito modelo com nome parecido, e aí acaba não sendo... Isso é uma ferramenta também boa para vocês atualizarem os modelos. Eu vou fechar isso aqui e eu vou mostrar para vocês como é que faz para, depois que o modelo foi feito, eu tenho noção de que eu preciso de um modelo que tenha, que trate sobre algum tema, tá? Alguma palavra-chave. Por isso que é importante salvar os modelos com algumas palavras-chave. Posso. Vou fazer aqui. Deixa eu, não, se eu abrir aqui, tem vários caminhos, mas você vai ter que, eu vou abrir no gerenciador de arquivos aqui, eu consigo ter acesso a todos os modelos, tá? E aí eu clico aqui em modelo, e aí aquele modelo que eu criei tem o nome base. Consultar, e ele apareceu aqui. Se eu clicar com o botão direito, onde esse modelo está salvo, torna sem efeito. Eu acho que aqui no cadastro talvez eu consiga. São vários caminhos, tá? Mas, por exemplo, esse daqui eu consigo de novo, no cadastro, no gerenciador de arquivos, colocá-lo fora de uso, tá? Eu consigo também, clicando com o botão direito, editar o modelo. Eu quero alterar, eu quero incluir um campo. Vou lá editar e vou fazer aquele mesmo caminho de incluir um campo, alterar. Eu consigo compartilhar os modelos, tá? Que é uma coisa que também a gente tem que criar o hábito. Compartilhado como? Aí você vem aqui nesse mais, e aí, vamos supor aqui, eu quero compartilhar com Jéssica Santos. Eu venho aqui, aparece o nome da pessoa, aparece qual é o grau, qual é a autonomia que ela tem e o prazo de validade desse compartilhamento. Isso daqui foi um avanço em relação ao que era feito aqui na PGE no passado. A gente antes trabalhava com os modelos na nuvem. Então eram basicamente peças que serviam de modelo, só que o SAGE veio para trazer exatamente essas automações que são os campos já definidos. Então, você não precisa nem mudar o nome da pessoa, OAB, o número do processo. A ideia é você trabalhar isso aqui. Então, por exemplo, esse modelo aqui não me interessa. Eu vou colocá-lo fora de uso. Eu vou no cadastro, colocar fora de uso. Foi? E aí eu acho que ele já não mais aparece na pesquisa. Eu vou de novo aqui fazer uma pesquisa com esse nome e ele já não mais aparece. Por quê? Olha a quantidade.
E a organização dos modelos também é importante. Por exemplo, eu não sei aqui especializadas, aqui especializada está vinculada a esse modelo, tá? Então já começa, eu não sei se aquele modelo é um modelo, eu cheguei na especializada da administrativa, eu não sei se eu posso usar. Eu vou ter que perguntar se a gente organiza de um jeito que sabe que aquilo ali é daquela especializada, fica muito mais intuitivo de você identificar, olhar, isso aqui é um modelo da Procuradoria Administrativa, isso aqui é um modelo de contestação de anulação de procedimento licitatório. Então, são nomes intuitivos e formas de organizar que a pessoa consiga bater o olho e identificar. Aí, isso daqui era o que eu trabalhava até, sei lá, 1 ano. Até que eu descobri uma coisa chamada autotexto. Alguém conhece aqui os autotextos? Conhece? Fala. Eu não entendi a pergunta, Moisés. Foi o que eu acabei de fazer. Ela vai para os autos internos direto. Ela talvez demore um pouco de tempo para ir para os autos judiciais, mas para os autos internos é imediato. Se você fez a petição dentro do SAG, procuradorias, você acabou de fazer a petição, tá? Eu fiz uma petição pedindo a penhora de um bem. Ela, automaticamente, quando você faz, se você atualizar, é porque talvez você não atualize. Olha, clicou com o botão direito aqui, visualizar a pasta. Se você está receoso, acabou de finalizar lá, é porque vocês não finalizam a petição, vocês fazem e alguém finaliza, entendeu? Quando eu finalizo a petição e faço o protocolo lá vocês fazem para alguém corrigir. Por isso que não aparece. Some da caixa de vocês. Mas, por exemplo, imagina o seguinte, eu faço os modelos, quando eu finalizo a petição, ela vem para cá. Basta eu atualizar, tá? Aqui nesse símbolo, e aí ela vai aparecer aqui, tá? É nesse momento que eu faço. Mas eu posso dizer, não, faz o seguinte, Moisés, faz você o modelo, eu já finalizei, tu vais entrar lá nos autos internos, já tá, a petição já está lá. Aí tu vais criar o modelo a partir daquela petição, e é bom também, inclusive, como uma forma de correção, para você ver se a pessoa, como é que foi que a pessoa corrigiu, como é que a pessoa corrigiu o seu trabalho, o que, que ela alterou, se ela não, por exemplo, eu tinha uma época que eu fazia com e-mail, depois eu comecei a usar um recurso de vídeo aqui que eu vou mostrar até para vocês, que é o vídeo, na verdade, o programa que está sendo usado para gravar esse treinamento. Exatamente porque eu sentia dificuldade de ter que mostrar algumas coisas quando a pessoa não conseguia entender qual era a intimação que chegava, ou a pendência que chegava, na verdade, melhor dizendo. Então, o trabalho de vocês pode ser, por exemplo, depois de finalizada a petição, o procurador comunicar e dizer, faz um modelo a partir disso aqui, tá? Básico, simples, muda nada, ou então acrescenta isso. Aí vocês vão fazer aquele, vão lá, clicam com o botão direito, cria modelo, e aí tem aqueles campos que vocês podem alterar, salvar com o nome intuitivo, e aí vai ser as coordenadas que vai passar são a pessoa a qual você vai estar vinculada. Fala. Na verdade, o modelo aparece para você, para o perfil, ao qual está vinculado aquele SAG. Então, por exemplo, eu, como tanto o residente quanto o meu assessor tem acesso ao meu perfil, eles conseguem visualizar o modelo sem compartilhar. Eu acho que é assim que funciona hoje. Mas, se não, aquele mecanismo de compartilhamento que eu mostrei para vocês, você vai lá, você vem aqui no gerenciador, pesquisa o modelo, agora não é mais base, está ProF, tá? Você clica com o botão direito, compartilhar. E aí você marca essa opção e você pode compartilhar com quantas pessoas vocês quiserem. Dá um trabalho enorme. Tem uma coisa muito melhor, que é o que eu vou ensinar a vocês agora. Eu tinha mais de 200 modelos quando eu trabalhava na saúde. E quando eu descobri isso, o modelo ele vai servir para vocês fazerem alguns esqueletos, na verdade. Mas tem uma ferramenta muito mais interessante. Eu vou abrir aqui o editor de texto, tá? E isso serve para qualquer coisa que vocês estejam fazendo. Estou no meio de uma peça. E aí vocês vão aqui nas ferramentas,
no cadastro de autotextos, que são exatamente, imagina o seguinte, você está fazendo uma peça e você precisa de um tópico de legitimidade passiva que tem um outro modelo. O que vocês fazem aqui? Vocês saem da peça e vocês vão atrás do modelo, copiam e trazem. O autotexto ele supre essa necessidade. Você cria um conjunto de tópicos, ou esses tópicos, por exemplo, tem procurador aqui que tem um monte de tópico numa planilha, num arquivo de Word. Você pega aqueles tópicos e você vem aqui, ó, isso aqui são todos autotextos. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em efeito suspensivo, já aparece um tópico de efeito suspensivo. Então, se eu der um duplo clique, deixa eu ver se é um duplo clique ou é um enter. Calma aí. É porque isso aqui eu não uso, porque como na ProF a gente é sucinto, não precisa falar muito, mas agora deixa eu ver se é. Aqui também, desculpa, até já estou tentando me lembrar, mas aqui também tem a opção, eu vou ensinar a fazer o autotexto, mas esse é o autotexto feito. Do mesmo jeito que existe uma base de modelos, existe uma base de autotextos. Essa base é o quê? É basicamente o que já fizeram no passado e que foi compartilhado. Tá? Vocês conseguem também compartilhar aqui com, olha, tá vendo como fica vinculado ao gabinete de cada procurador? E aí o procurador, dando acesso ao perfil dele para vocês, vocês conseguem ter acesso a esses modelos e aos autotextos. Então isso aqui, qual é a ideia? É que vocês tenham modelos que sirvam como esqueletos. Eu tenho um modelo de agravo de instrumento. Para quê? Não, eu preciso de tópico com endereço do advogado, com data, mas eu preciso de um tópico, esses são tópicos fixos dos modelos, das peças que vocês utilizam. Mas um tópico, por exemplo, de legitimidade passiva, você traz para o autotexto. Um tópico sobre uma matéria que está em constante mudança, você faz no autotexto. Por quê? Porque quando for mudar, você só muda um autotexto. E não muda 10, 15, 20 modelos que você tem ali, entendeu? A ideia é exatamente para você poupar tempo. Porque quando era no passado, a gente tinha lá uma discussão na saúde, que tinha uns 10 ou 15 modelos. Quando mudava, quando tinha que acrescentar, tinha que sair acrescentando em todos. Era um trabalho absurdo. Mas esse trabalho absurdo já era para poupar o tempo de não ter que ficar incluindo as peças. Se você traz isso para o autotexto, você muda uma base de dados. E aí essa base de dados, eu estou tentando me lembrar aqui, juro a vocês, como é que faz para ser enter, ser um duplo clique, exibir. Eu não sei se eu tenho que escrever. Não, é porque é outro lugar. Ali é o cadastro. É inserir. Inserir. Calma aí. Formatar, ferramentas. É aqui. Regra. Tabulação. Exibir, desculpa. Exibir autotexto. Esse aqui é para você inserir o autotexto, tá? Por exemplo, eu estou lá no texto, eu preciso de um efeito suspensivo. Pronto, tá aqui o efeito suspensivo. E aí vocês não precisam estar saindo do modelo. Como é que faz? Isso aqui é o autotexto agora já pronto e vocês inserindo na peça. E eu criei aqui um tópico que eu quero fazer um autotexto. Eu sei que eu vou precisar disso aqui. Qualquer texto que vocês estejam trabalhando na peça, vocês selecionam cadastro. Na hora que selecionar, ele já vai puxar isso aqui, tá? O que eu selecionei. Quanto tempo? E aqui ele já, só confirmar com vocês, tá vendo que ele trouxe o texto selecionado? E aí o texto selecionado, e ele já começa a clicar aqui, ó, para você dar um nome a esse autotexto. E aí você escreve aqui, exemplo, deu Enter, e ele já é um autotexto. Salvei, que vai poder ser compartilhado, que vai poder ser utilizado em qualquer ferramenta. Então, na verdade, para mim, essa é a principal ferramenta do Sage. Porque essa é a ferramenta que vai permitir que vocês criem uma quantidade absurda de tópicos sem precisar recorrer a uma estrutura muito rígida, que são os modelos, e que o modelo sirva só de um esqueleto, e que vocês consigam atualizar com uma base. Isso aqui vocês precisam ensinar para todo mundo. E vocês, eu não sei se vocês precisam pedir autorização,
Isso aí vocês conversam com os procuradores aos quais estão vinculados, mas mostrem essa ferramenta para eles. E se for necessário uma autorização, converse com eles para pedir uma autorização a quem gerencia o SAG, para vocês começarem a criar isso, porque vocês conseguem criar. E o melhor momento para criar é quando estiver fazendo a peça. Acabou de fazer, criou o autotexto. Eu vou precisar disso aqui, entendeu? A ideia é que vocês concentrem, quanto mais vocês tiverem uma base de dados automatizada, que vocês consigam fazer isso com um duplo clique, mais vocês vão conseguir ter tempo para aprender outras coisas. Mas o autotexto é isso aqui. E acho que talvez seja a principal ferramenta hoje que eu conheça do SAG. Como é que vocês criam um autotexto? Eu queria mostrar para vocês agora, saindo um pouquinho do SAG, o chat GPT, que eu não sei se vocês já mexeram. Chat. Está aparecendo aí, né? O chat GPT é uma ferramenta de inteligência artificial. Eu acho que o SAG é uma ferramenta de automação. Você consegue criar tópicos e dar comandos para que ele execute uma ação. Mas são ações em que ele não consegue pensar em cima disso. Ele não consegue raciocinar em cima do teu comando. O ChatGPT faz isso. Você se inscreve aqui se inscreve no site. Vamos fazer a terceira?